Professor Elon Lima, na ocasião dos seus 80 anos de idade. Tenho a satisfação de apresentar o primeiro palestrante, que é o professor Bruno Escárdua, da UFRJ, que vai falar sobre singularidade de Morse e foliações. Obrigado. Bom dia. Bom, realmente é um prazer abrir a série de conferências em comemoração dos 80 anos do professor Elon Lima. Teve uma influência, eu diria, impactante na minha vida, né? Esse aqui é o primeiro livro de matemática que eu comprei. Foi na livraria Saber, custou 25 mil alguma coisa, devia ser cruzeiro, sinceramente. Foi em janeiro de 86, eu me dei como presente de aniversário, eu tinha 16 anos na época. Ele está combalido, desculpa aí, mas não foi por maus tratos, não, foi por excesso de uso mesmo. Impactante na minha vida, fundamental. Bom, isso aí é tudo. Então, eu vou falar um pouco sobre coisas que eu aprendi lendo livros escritos por pessoas, pelo Elon e por pessoas que foram diretamente influenciadas por ele. É sobre uma série de alguns trabalhos que eu desenvolvi com o professor César Camacho e que fazem, eu gosto de chamar de casamento, eu gostava de chamar de casamento, entre teoria de singularidade de Morse e teoria de foliações. Então, deixa-me falar de uma forma um pouco menos formal, mas que eu vou tentar passar melhor assim, as ideias que nos nortearam, né? Então, o título é esse: Singularidades de Morse e foliações. Ok? Bom, então, grosso modo, né, quer dizer, o que se entende, grossíssimo modo, é claro, estou sendo um pouco tendencioso, não se entende apenas isso, mas também se entende, por teoria de Morse, o que é? Você entender a relação entre topologia, né, do ambiente, né, e a natureza, a distribuição, né, e a natureza dos pontos críticos, né, de uma função nesse ambiente definido. Quer dizer, a relação entre topologia e pontos críticos. Isso remonta até ao cálculo, etc. e tal, né? Muito bem, é claro que tem que ser a hipóteses, né, função não degenerada, etc. e tal, mas, grosso modo, quer dizer, essencialmente, a relação entre topologia e como se distribuem os pontos críticos de uma função no ambiente que você está tentando estudar. E a teoria de foliações, de um certo ponto de vista, pode ser vista como? Bom, o que eu vou abordar é a relação entre topologia, né, topologia do ambiente, e como você, né, as possíveis maneiras, né, possíveis modos de se decompor o ambiente. Decompor significa o quê? Em subvariedades, que a gente vai chamar de folhas, né? Mas, inicialmente, quer dizer, não há muita relação entre os dois pontos de vista, embora o objetivo seja sempre o mesmo: estudar a topologia do ambiente, né? Entender aonde você está. Muito bem. Então, esses aí são dois pontos de vista. Uma observação que eu quero fazer é que aqui, grosso modo, começa se pensando em coisas não singulares, mas é inevitável chegar em coisas singulares, né? Muito bem. Então, deixe-me dar dois exemplos que ilustram bem esses dois aspectos, né? Primeiro, vou chamar isso aqui de 1 sempre, né? Ou seja, pensando em teoria de Morse, estou falando em 1. Pensando em teoria de foliações, estou falando em 2. Então, relativo à teoria de Morse, um exemplo interessantíssimo é o teorema de Hebb.
lá pelos 50, né? Diz o quê? Se você tem uma variedade fechada, ou seja, fechada para mim é o quê? Compacta sem borda, né? Se uma variedade fechada admite uma função, aí tem que, é claro, pedir que a função seja de classe C2, pelo menos, né? Não, com dois pontos críticos, exatamente dois pontos críticos, né? E ambos não degenerados, então a variedade é homeomorfa esfera. A esfera de mesma dimensão, né? Ou seja, se a variedade é Mn, a variedade vai ser a esfera Sn. Isso é um teorema muito interessante, muito importante. As generalizações do Milnor, no qual as hipóteses são derrubadas. Não precisa supor que os pontos críticos sejam não degenerados, né? Mas originalmente foi concebido dessa forma pelo Reeve, né? Muito bem. Agora, do ponto de vista das foliações, um teorema que eu quero colocar no mesmo panorama é o teorema de Novikov, né? É um pouco mais recente, 63, 64, 64 por aí, né? Então diz o quê? Se você considera uma foliação, eu não estou preocupado com classe de diferenciabilidade, então vou supor ser infinito aqui, tem versão C0, etc e tal, né? Uma foliação de codimensão 1, classe C infinito. Na esfera S3, vou botar lá, da esfera, sempre exibe, né, uma folha compacta, na verdade, S1 vezes S1, ou seja, um toro. O teorema é bem mais preciso, de fato, assim como esse é bem mais preciso, né? Esse teorema é mais preciso, a existência de uma componente de Hebb, ou seja, toro sólido invariante, né? Mas esse é um teorema muito, muito importante, e esses dois teoremas eles têm um paralelismo que eu quero explorar nessa palestra. Tá certo? Acho que é esse o objetivo. Então, dois teoremas estão no quadro, e quais são os pontos de partida para ambos os teoremas? Então, para o teorema 1, ou seja, para o teorema de Hebb, assim como para a teoria de Morse, né, é o lema de Morse, que está na página 286 desse livro aqui, ó, que diz o seguinte, foi ali que eu aprendi, é o lema de Morse. O lema de Morse diz que se você tem uma função, né, de classe C3, numa vizinhança de um ponto crítico não degenerado, então ela né, pode ser escrita como uma forma quadrática, a menos de uma mudança de coordenadas, né? E aí, trabalhando um pouquinho mais, né, ela acaba sendo da forma, ponto crítico não degenerado, se eu chamar o ponto de A, ela acaba sendo esse valor no A mais, né, uma soma de termos dessa forma, quadrados negativos, e termos quadrados positivos, né? Aqui o J de 1 a R, eu sempre gosto de chamar de R, o índice de Morse. Então, no final das contas, ela é uma forma quadrática, e depois não dá muito trabalho em colocá-la desse modo. Tá certo? Muito bem, esse é o ponto de partida para a teoria de Morse e para o teorema de Hebb. Tá certo? E qual o ponto de partida para o teorema de Novikov, segundo a minha ótica, a ótica que eu vou explorar nessa palestra? O ponto de partida para o teorema de Novikov e para a teoria de foliações, de uma certa forma, é o teorema de estabilidade de Hebb, o teorema de estabilidade local. Né? Então, 2 relativo a 2, né? Teorema de estabilidade de Hebb diz o quê? Você tem uma foliação, né? Eu vou botar sempre C infinito aqui para você não se perguntar se vale C2, C infinito. E L0, uma folha compacta, né? Da foliação. E eu vou pedir que essa folha tenha holonomia finita. Por exemplo,
se o grupo fundamental dela é finito. Então, isso para a gente vai ser suficiente. Uma folha compacta com um grupo fundamental finito. Né? Então, o que acontece? Essa folha, né, ela admite um sistema fundamental de vizinhanças. Então, existe um sistema. Ele é um pouco mais longo de anunciar, mas é igualmente claro. Né? Um sistema fundamental de vizinhanças, invariantes, né? Ou seja, que são formadas por folhas mesmo, né? Nas quais, né, todas as folhas são compactas e são um recobrimento finito, de fato, né? Isso é um recobrimento finito da sua folha L0. Quer dizer, qualquer folha suficientemente próxima da sua folha L0, ela vai ser compacta e vai ser um recobrimento finito da folha L0. Né? Isso aqui é finito a 1. Em particular também, se for esse o caso, também vai ter grupo fundamental finito. Bom, esse é o teorema de estabilidade local, quer dizer, você não destrói essa situação localmente. Tem que ir longe para destruí-la. Muito bem, é qualquer codimensão aqui, né? Certo? Muito bem. Só que entre o teorema, o lema de Morse e o teorema de Reeb, e entre o teorema de estabilidade, claro, e o teorema de Novikov, há algum caminho. Eu vou chamar isso, mantendo o paralelismo de estrutura adicional, tanto para um quanto para outro. Então, o que eu preciso de adjuntar ao lema de Morse para chegar ao teorema de Reeb, que diz que uma variedade com só 2 pontos críticos, é claro, tem que ser o máximo e mínimo da função, né? Vai ser a esfera. Né? Então, vou chamar isso de estrutura adicional. Então, qual é a estrutura adicional para a teoria de Morse? Eu fiquei sem saber qual é o nome dela, eu chamei de primeiro teorema da teoria de Morse. Meu teorema da teoria de Morse, se você estudar pelo livro do Milnor, vai ser possivelmente o primeiro teorema que vai aparecer lá depois do lema de Morse. Que diz o quê? Se você tem uma variedade, né, e uma função, vamos botar aqui C infinito. Né? Então, aqui uma variedade, n, uma função com valores reais e de classe C infinito. Então eu vou pedir o quê? Que a pré-imagem de um intervalo, vou escolher um intervalo aqui, né? AB, e vou pedir que essa pré-imagem, né, f-1 de AB, seja compacta. Isso não é muito difícil, né? Se não for próprio, a variedade compacta. Né? E vou pedir que não contenha uma concordância, tá ok, né? Não contenha pontos críticos de F. Né? Então, nesse meio mundo, quer dizer, aqui está, daqui para baixo é o F menor igual a B, né? E daqui para baixo, na variedade, é o F menor igual a A. Aqui é o F igual a B, aqui é o F igual a A. E essa região, F entre A e B. Né? Entre A e B. Então, eu peço que aqui não haja pontos críticos da função. Particular aqui não tem valor crítico. Né? Então, não tem pontos críticos aqui. Esse é o ponto. Então, nesse caso, o fluxo gradiente da função, uma reparametrização dele, me diz que essa parte de baixo da variedade é um retrato da de cima. Então, quer dizer, F menor igual a é retrato de deformação de F menor igual a B via uma reparametrização do fluxo gradiente de F. Ou seja, no final das contas, o que se prova é que isso aqui tem uma estrutura de produto. Então, muito bem. Esse é o primeiro teorema da teoria de Morse. Né? Esse é o fato adicional ao lema de Morse que eu preciso para chegar ao teorema de Hebb. Tá? Só para manter a exposição em estéreo, eu vou falar qual é o fato adicional
que eu preciso adjuntar ao teorema de estabilidade de Hebb para tentar chegar no teorema de Novikov. É o teorema de Heffliger sobre campos, né, transversais ao bordo do disco. E aí isso é legal, porque eu vou considerar a seguinte situação. Eu vou considerar X um campo de vetores, né, numa vizinhança do disco fechado, né, em R2. É claro, eu vou botar o campo ser infinito, basta ser 2. Né? E eu vou supor duas coisas. A primeira delas é que o campo é transversal ao bordo do disco. Então, grosso modo, isso me diz que eu posso supor o campo entrando no disco. Então, o campo é transversal ao bordo. Né? Então, o campo aponta para dentro após uma troca aí, se necessário. Tá certo? Esse é o campo. E, número 2, vou pedir que as singularidades de X no disco, então estão só na parte aberta do disco, só no interior, são tipo Morse. Então, se elas são tipo Morse, elas são bem uma forma quadrática, né? Mais menos, em dimensão 2. Quer dizer, a gente tem mais ou menos y ao quadrado e y2 ao quadrado, né? Ou mais ou menos y ao quadrado menos y2 ao quadrado. Essas nós chamamos de centros e essas nós chamamos de celas. E a notação é plenamente justificada pela figura, né? Quer dizer, o que é um centro, né? Um centro é uma figura assim, uma singularidade tal, que as órbitas próximas são círculos, são fechadas. E uma cela, né? Diferente. Uma coisa assim. Né? Muito bem, então, a gente está supondo esses dois tipos de singularidades para o campo. Olha que já surgiu a palavra Morse, já em teoria de foliações. Né? Inevitável. E a transversalidade com o bordo. Nessas condições, o campo X exibe, eu vou chamar assim, algum ciclo limite unilateral. O que eu quero dizer com isso? Uma órbita periódica, né? Uma órbita periódica ou algo invariante, né? Um conjunto invariante, melhor dito. Né? Pensar numa órbita periódica para fixar as ideias, tá certo? Então, que seja limite de órbitas periódicas, né? Por um lado, e por outro, não. Essa é a figura básica. Aí a zoologia vai surgir quando eu fizer mais figuras. Certo? Bom, então, agora eu vou mostrar como, usando esse ingrediente aqui, por exemplo, em adjunção ao lema de Morse, a gente chega no teorema de Hebb. E aí eu vou explorar a segunda parte. Ok? Muito bem. Uma coisa que não dá para deixar de mencionar é que esse teorema aqui, né? Bom, isso aqui era demonstrado usando fluxo gradiente, um negócio bem standard. Para demonstrar isso aqui, eu uso fortemente o teorema de Poincaré-Bendix. Esse é um aviso que eu não posso deixar de dar. Use fortemente o teorema de Poincaré-Bendix. A prova clássica. Certo? Muito bem. Muito bem. Então, deixe-me mostrar como se chega, por exemplo, ao teorema de Hebb. Não é novidade para ninguém, eu só quero explorar o ponto de vista. Tá certo? Esse é o que eu quero explorar. O que passou pela minha cabeça e do Camacho quando a gente começou a trabalhar nessas coisas. Então, quer dizer, a ideia da prova, né? Do teorema de Hebb. Lembrando, né? O teorema de Hebb é aquele que, se você tem uma função com dois pontos críticos apenas não degenerados numa variedade, a variedade é homeomorfa à esfera. A ideia é muito simples, quer dizer, a sua variedade está aqui e a sua função tem dois pontos críticos, tem que ser máximo e mínimo, né? Tá certo? E como são não degenerados, né? A gente aplica o lema de Morse e obtém uma forma quadrática, a cela está descartada porque não é máximo nem mínimo, então nós temos uma singularidade tipo centro. Né? Então, numa vizinhança de cada ponto crítico, né?
A variedade é simplesmente, né, uma união de círculos, ou de esferinhas, né, dependendo da dimensão dela. Né? Tá certo? Então, essencialmente, nós obtemos dois discos, né? Isso aqui eu estou entortando, essa figura aqui, né? Na verdade, a gente vai vê-la assim. Então, numa vizinhança, do ponto crítico, a gente sabe o que acontece. Na região entre esses dois níveis aqui da função, não há pontos críticos. Então, aplica-se o primeiro teorema da teoria de Morse para concluir o quê? Esse pedaço de retrato desse pelo campo gradiente, por uma reparametrização do fluxo gradiente, né, que joga esse nível nesse. Né? Então, isso dá uma estrutura de cilindro, né, que é um produto dessa esferinha, né, de dimensão 1 menor que a variedade, por um intervalo. Então, isso é um cilindro. Então, quer dizer, juntando essas tampas todas aí, né, que nós obtemos aí, né, é a esfera SN, topologicamente falando. Muito bem. Então, bastou usar o lema de Morse e esse resultado, na verdade, um pouco a sua demonstração, para demonstrar o teorema de Hebb. Muito bem. Já o teorema de Novikov, ele precisa da demonstração do teorema de Hefflinger, que usa o teorema de Poincaré-Bendixson. Né? Então, qual era o meu objetivo? Qual era o nosso objetivo no... Fala meu, leia-se nosso. Ao começar a olhar as coisas sob esse ponto de vista, era atacar o seguinte problema, que é aquela mania que não tem muita chance de sair, mas que vier da busca vale a pena, que é obter um teorema de folha compacta para o caso, vamos dizer assim, para o caso holomorfo. Né? Não tem jeito, tudo bem. O copo para mim está meio cheio ao invés de meio vazio. Entendeu? Então, assim, então passamos a seguir os passos da demonstração do teorema de Novikov. O que havia filosoficamente, assim, o que estava acontecendo ali? Havia o teorema de Hefflinger, né? Cuja demonstração baseava-se no teorema de Poincaré-Bendixson. E o teorema de Poincaré-Bendixson, ele usa fortemente a noção de orientação. Né? Você está com fluxo real, você anda para frente, você anda para trás, etc. e tal. Então, a primeira pergunta é a seguinte: é possível redemonstrar o teorema de Hefflinger sem usar o teorema de Poincaré-Bendixson, que não existe no caso complexo? Não dessa forma clássica. Né? Há versões a Laplante, crescimento e tal, mas essa versão mais geométrica não existe. Né? Então, é possível redemonstrar esse teorema? Primeiro objeto é esse. Ao tentar redemonstrar esse teorema, dispensando-se o uso do Poincaré-Bendixson, pode-se tentar buscar outras coisas que permitam chegar perto disso aí. Eu acho que era essa aposta inicial. Né? Tá certo? Muito bem. Então, e depois, né? Por que não, né? Olhar para o teorema de Hebb também, né? Já que há essa mistura entre foliações e teoria de Morse. Muito bem. Então, vamos falar um pouco sobre redemonstrar esse teorema via teoria de foliações. Primeiro esse. Ou seja, redemonstrar o teorema de Hebb via teoria de foliações. Isso não é novidade, entendeu? Qualquer pessoa que estudou um pouquinho o assunto já viu isso. Né? Quer dizer, o que se olha? Eu vou olhar a variedade com dimensão n maior ou igual a 3. No caso de dimensão 2, basta usar a classificação da superfície. Só tem duas singularidades. Característica de Euler caracteriza a variedade. Olhar n maior ou igual a 3. Então eu sei que essa minha variedade admite uma função, né, com exatamente 2 pontos críticos. Então vamos dizer logo, 2 centros, 0 celas. 2 centros e 0 celas. Né? Então eu vou olhar o que acontece. Eu estou em dimensão maior ou igual a 3, o lema de Morse, né, me dá o quê? O lema de Morse me dá, numa vizinhança da singularidade, ele me dá uma decomposição da variedade em esferas Sn-1.
que tem grupo fundamental finito. No caso, n maior ou igual a 3. Então, se eu tomo uma folha dessas, olhando isso como se fosse uma folha de uma foliação, os níveis de uma função excetuando essa singularidade são folhas de uma foliação, eu tenho o teorema de estabilidade. Então, o que o teorema de estabilidade faz? Ele, na verdade, a versão mais fina dele, o teorema de estabilidade completa, né, me diz o seguinte, olha, se você tem folhas simplesmente conexas, em codimensão 1, tudo é um produto. Então, enquanto eu me mantiver longe da singularidade, você tem a estrutura de cilindro aqui. Ó. Tá certo? Então, o teorema de estabilidade me substitui perdão, o que eu chamei de primeiro teorema de Morse. E bastou usar a palavra foliação. Não usei que era uma função, não se usa gradiente, etc. e tal. Então, mais uma vez, a variedade surge como, né, como uma esfera. SN. Do ponto de vista topológico. Certo? Então, essa é a parte fácil. Hebb já fez assim. Já tem o trabalho anunciado para foliações. Certo? Muito bem. Então, agora eu vou... Até agora, tudo que eu estou fazendo está funcionando. Então, agora eu vou tentar redemonstrar o teorema de Hefflinger. Ou seja, o coração do teorema que se entende por teorema de Hefflinger é o caso do campo transversal ao bordo do disco, né? Via teoria de foliações, ou seja, via, vamos dizer assim, sem o Poincaré-Bendix. Tá certo? Então, vamos olhar. A gente tem um campo aqui transversal ao bordo do disco, né? Vou supor o campo entrando. E aí, bom, o campo, as singularidades do campo, vamos chamar assim, elas são centros, né? E celas. Estou supondo que as singularidades do campo são de Morse, né? Então, a característica de ordem do disco fechado é 1, né? Os centros contribuem com 1 ao quadrado ou menos 1 ao quadrado, índice 1. E as celas contribuem sempre com mais vezes menos 1 ou menos vezes mais 1. Então, sempre com índice negativo. Então, o número de centros é maior que o número de celas. Ele é sempre o número de celas mais 1. Isso é apenas teoria de índice. Apenas, entre aspas, né? O fato do disco ter uma topologia assim, assado, né? Então, o número de centros é o número de celas mais 1. Então, o primeiro caso é o caso em que você tem um centro só, uma singularidade. Um centro, 0 celas. Um centro, 0 celas. Certo? Então, vou desenhar esse caso aqui. Como é que a gente pode tentar pensar e imaginar? A figura mais simples é... O centro começa com as suas órbitas periódicas, mas como as outras órbitas estão entrando, em algum momento, essa figura não vai acontecer. Né? É claro que a gente pode desenhar, reiterar essa figura, mas né? Isso vai acontecer em algum lugar. Então está aqui, olha, a última órbita periódica, começando do centro, se é que é possível falar nisso, né? Ela vai ser o que você busca, o seu ciclo limite unilateral. Por um lado, é limite de órbitas periódicas, por outro, não. Esse é o ponto. Aviso, eu posso fazer uns truquezinhos assim, gerar umas órbitas periódicas lá no final, mas saindo do centro, eu chego aqui. Muito bem. Então, eu penso assim, poxa, mas isso é um pouco Poincaré-Bendixson? Não, aqui não, no final das contas, não muito. Tudo bem, mas você fez o caso simples, Bruno. Você fez o caso em que você tem um centro só e 0 celas. Tudo bem. Vamos pensar no segundo caso. Né? Caso geral. Né? Então, o que ocorre? A gente sabe que nós temos número de centros ou número de celas mais 1. Né? Então, se esse tipo de situação acontecer em algum lugar, ótimo, ganhei o jogo. Se não acontecer, é porque, começando de algum centro, eu sempre tenho pelo menos um centro, né? Se não acontecer com esse rapaz aqui, é porque a última órbita periódica, ela se degenera de alguma forma. Então, a gente chega, pensando um pouco, né, as seguintes possíveis figuras. Né? Essa aqui, que eu chamo de peixe, né? Tampouco é reinvenção da roda, tá? Mas uma figura interessante, no qual, digamos assim, o bordo da sua bacia, ou seja, de órbitas compactas, que vem do centro, ele contém uma cela.
Então, o que ocorre aqui? Ocorre alguma coisa assim, né? É como se fosse um peixe aqui, né? Tá certo? Aqui você tem um centro e aqui você tem uma célula. Isso é uma possibilidade, não é a única, né? Vamos falar mais. Vamos falar mais possibilidades. Então, vou fazer uma outra aqui. Acho que tem uma seta errada lá atrás, né? Aqui as setas não são muito importantes. Esse é o ponto. Se você se agarrar nas setas, você não vai chegar onde você quer. É a geometria da configuração centro-célula que importa. Uma outra figura possível, né? Aí tem alguma zoologia que se pode gerar. Que você pode pensar assim, não, eu posso ter um centro assim, ó, né? O centro vem por aqui, né? E morre numa célula, e eu posso ter um outro centro, né? Cujas órbitas periódicas convergem para essa célula também. Então aqui nós temos dois centros e uma célula, né? Não há muitas outras possibilidades, né? Também há o caso dos dois centros olhando um para o outro, né? Dimensão 2 não há muitas possibilidades. Você pergunta, aqui você tem dois centros, né? Aí você pode olhar qualquer um deles que você queira, né? E uma célula. E há a possibilidade de introduzir um último centro no infinito, né? Centro no infinito, que também no infinito. Também se acumula nessa célula de alguma forma. Bom, então o que ocorre? A minha figura básica, ela sempre aparece de alguma forma aqui. Qual é a ideia fundamental? A ideia fundamental é explorar aquela figura. A figura básica, digamos assim, o peixe, né? Tá certo? Está aqui, ou seja, há uma célula aqui, né? Que eu digo em pairing, né? Existe um pairing centro-célula. Centro-célula. Esse é o centro e essa é a célula, né? Então, desenhando aí as órbitas como queira, né? Tá certo? Chega, anda. A gente observa o seguinte. Olha, essa figura eu posso, sem mexer na holonomia do meu campo, né? Da foliação associada, eu posso transformá-la numa figura regular. Eu repito isso aqui, eu tomo essa borda aqui, né? E eu simplesmente troco tudo que está dentro por algo regular. Aí, na última etapa, eu meto tudo lá numa desempenadeira e obtenho algo regular. Quer dizer, se você priorizar essas seções transversais, aqui estão as seções transversais, aqui estão as seções transversais. Então, o que você faz, no final das contas? Sem modificar a holonomia, no final das contas, da sua foliação, você tem uma isotopia entre a sua figura e uma figura que tem um centro e uma célula a menos. Esse é o ponto. Então, pensando na figura básica, né, existe uma isotopia da foliação, né, definida pelo campo, com uma foliação com um centro, célula, um pairing centro-célula, vou chamar de trivial. E, portanto, eliminado. A frase termina aqui. Então, ou seja, sempre eu vou conseguir identificar. Mas qual é a condição para isso? Você veja, olhando isoladamente, né? Por exemplo, esse pairing aqui entre esse centro e essa célula não é trivial. É verdade. Podem surgir pairings não triviais, ou seja, que não sejam isotópicos, né, a coisas regulares. É verdade. Mas se há dois centros acumulando uma célula, sempre um pairing é trivial. Então, o lema fundamental é o seguinte. Eu vou formalizar um pouquinho mais essa definição, mas se existem P1 e P2 centros e que célula
com PJ e Q em pele, então um deles é trivial. Ou seja, um deles é exatamente aquela figura. Então, esse não é muito difícil de ver. E não precisa usar o Poincaré-Bendixson. E você acaba conseguindo, então, portanto, de matar um centro e uma célula, desde que você tenha mais centros do que células, que é justamente a condição vinda da topologia do disco. Então, com isso, você anda e reduz ao caso que você tem um centro só e mata o Heffler. Muito bem. O que eu usei? Eu usei um pouco essas figuras que são baseadas na ideia do Poincaré-Bendixson, que está em dimensão 2, vai para cá, vai para lá. O que substitui, né? Essa é a ideia, entendeu? A ideia básica, a ideia fundamental. É a seguinte: o uso do teorema de Poincaré-Bendixson é substituído pelo uso do teorema de estabilidade de Hebb. Esse é o ponto. Quer dizer, dentro desse ponto de vista, o Poincaré-Bendixson pode ser substituído pelo teorema de Hebb. E aí a gente chega a um resultado tipo o seguinte teorema. Quer dizer, é isso que cruzou a nossa mente quando a gente fez esse trabalho. O resto não é muita novidade. Então, um teorema ilustrativo, com autoria com Camacho, de 2004, 2005, diz o seguinte: supor que você tenha M3, uma variedade fechada, né, equipada, ou seja, compacta sem bordo, né? No caso com bordo, você constrói o dobro, não dá para fazer, mas esse é o caso. Equipada com uma foliação F de Morse. O que é uma foliação de Morse? Significa o quê? Ela tem codimensão 1, ela é pelo menos C2, as singularidades são tipo Morse e sem ligação de célula. Isso dá para destruir, mas foliação de Morse é como função de Morse. Não tem ligação de célula, em princípio. Tá certo? Então, supõe que você tem uma foliação, uma variedade que para com a foliação de Morse. Isso não é novidade nenhuma, qualquer variedade admite uma função de Morse. Então, não vai chegar a lugar nenhum, exceto que se coloque alguma hipótese adicional. Então, suponha que o número de centros nessa foliação é maior que o número de células. Que é o caso lá do disco, do campo no disco, por exemplo, né? Um é o outro mais um. Então, a variedade é a esfera S3. Inicialmente homeomórfica, né? A esfera S3. E a ideia é muito parecida. Só que essas figuras agora são um pouco mais complexas, né? A zoologia é um pouquinho mais rica, mas sempre justificada pelo teorema de estabilidade de Hebb. Então, qual é o ingrediente principal? O teorema de estabilidade de Hebb. A ideia da prova, então, sempre existe um centro, né? Então, vou considerar aqui, ó, P, uma singularidade da foliação, né? Tipo centro. Ok? Muito bem. Então, o que ocorre? Numa vizinhança de P, né? O lema de Morse me diz o quê? Que as folhas são esferas, S2. Né? Dimensão 3. Numa vizinhança de P. Isso não é o teorema de estabilidade de Hebb. É apenas o lema de Morse. Grosso modo, a definição de singularidade de Morse. Né? Muito bem. Então, o que ocorre? Se você toma uma folha dessas aqui, L0, né? O teorema de estabilidade de Hebb diz o quê? Que tanto para um lado quanto para o outro, as folhas continuam compactas, né? E recobrindo essa foliação, essa folha. Recobrimento finito.
Então são esferas. As folhas continuam sendo esferas. Então cada folha tem uma vizinhança, partindo do centro P, na qual todas as folhas são esferas. Então isso me permite definir o seguinte, e essa situação perdura, até você esbarrar numa singularidade. Então eu vou definir assim, ó, CP de F, agora eu vou formalizar um pouquinho a noção, seria a componente conexa contendo P da união, ou seja, do conjunto das folhas S2 da foliação. Então, tem muitas folhas S2. Você considera essa união. E a componente conexa que contém P desse conjunto, você vai chamar de CP de F, a bacia, né? A gente chama isso de bacia, né? De P. Ok? Então, o que ocorre? O teorema de estabilidade, Hebb, diz o seguinte, ó. Perdão. E isso é consequência do teorema, na verdade, da prova do teorema de estabilidade de Hebb. Diz o seguinte, olha. Se uma bacia dessas tiver bordo vazio, então, aqui eu vou adjuntar isso, os centros da foliação. Tá? Para evitar que falar que a variedade é a esfera menos pontos que são centros. Vou adjuntar a esse conjunto os seus centros. Né? Muito bem. Então, se esse bordo for vazio, então, a variedade acaba sendo a esfera. Só tem dois centros, é o teorema de Hebb clássico. Tá? No caso, S3. Tá certo? Então, vamos considerar... Né? O caso em que o bordo é não vazio, de fato, o bordo ele tem que conter, né? Se ele for não vazio, então necessariamente esse bordo contém alguma célula. E uma só, por não haver ligações de célula. Ou seja, uma folha regular que é acumulada por folhas esféricas, etc. E tal, na prova do teorema de Hebb sabe que ela é uma esfera. Entendeu? Porque é em codimensão 1, não é muito difícil. Então você tem que morrer em células. Se você não consegue cobrir toda a variedade com esferas e centros, é porque você morreu numa célula. Então a gente diz, nesse caso, que Q e P estão em pairing. Uma célula que está no bordo de uma bacia, né? A gente diz que Q e P estão em pairing. Tá certo? Bem, então aí há os pairings que nós podemos ter em dimensão 3 são os seguintes. Bom, pensa em dimensão 2, né? Aqui uma célula, né? E aqui dentro um centro. E aí, roda essa figura. Então, essa célula e esse centro em pairing. Né? Certo? Então você vai ter S2 aqui, S2 e tal, etc. e tal. Perdão, esse vai ser o pairing dito trivial, nossa figura básica. Um outro pairing que pode surgir é o seguinte. Começa com um centro, ou seja, vai enchendo o espaço com esferas S2, ou seja, vamos rodar isso aqui. Num certo momento, pega um pedaço regular e introduz um pairing desses aqui. Vou pegar um pedaço regular e vou introduzir um pairing aqui. E aí eu continuo, né? Eu continuo. Tá certo? Eu continuo a minha figura. Tá certo? Então agora eu faço o quê? Eu venho e apago esse pedaço aqui. Ou seja, apago esse pedaço da variedade. Né? Então eu fiquei com essa célula e esse centro. Né? Aqui é um buraco agora, né? Então isso é uma possibilidade de um centro em pairing com essa célula. Ou seja, as folhas esféricas saem desse centro e acumulam essa célula. Isso é uma figura de rotação. Então isso define um pairing também. Uma outra possibilidade, algumas outras que a menos de passar por infinito são essas. Tá certo? Uma outra possibilidade é justamente essa aqui, de se considerar um centro, né? Uma célula aqui. Essa figura não é de rotação.
Essa figura aqui não é de rotação. Tá certo? Então, considera-se um toro, que eu gosto de dizer que foi estrangulado aqui, né? E começa com um centro aqui embaixo, né? E faça essas folhas esféricas chegarem cada vez mais perto dessa cela aqui. Se você for completar isso, é claro que aqui fora nós vamos colocar um toro, né? Tá certo? Ou seja, isso aqui é um toro aqui, ó. Aqui fora um toro. Tá certo? Esse foi um toro estrangulado. E esse centro está em pairing com essa cela aqui. Certo? E o caso, como eu falei, da figura no infinito, né? Como se fosse um óculos, onde você pode ter... Vou colocar aqui no canto. Né? Muito parecido com o de dimensão 2. Aqui está essa cela e a gente pode pensar num centro que vem no infinito, né? Vem do infinito. E essa cela aqui. Né? E aqui a gente pode completar. Pode fazer buraco, pode completar, mas é um centro no infinito em pairing com essa cela aqui. Muito bem. Essas são as possibilidades da dimensão 3. Tá? E elas usam o teorema de estabilidade Ré para serem justificadas. Um pouco classificação de superfície, mas basicamente é isso. Um pouquinho de homologia. Bom, tira uma curva aqui, tira uma curva ali, na esfera é assim, na outra é assado. Então, o lema fundamental, mais uma vez, é esse aqui, olha. Se P1 e Q e P2 e Q são centros distintos, em pairing com Q, então um dos pairings, melhor dito, né, é trivial. Ou seja, se reporta aquela primeira figura. E aí o argumento é o mesmo. É por indução. Você vai matando um centro e uma célula, mata um centro e uma célula. A hora que você não puder matar mais, ou você chegou nessa situação, né? Como sempre tem mais centros do que células, você sempre pode chegar nessa situação. Em última instância, aí, aplicar o teorema clássico de Hebb e chegar na esfera. Esse 3. Muito bem, isso tudo em dimensão 3. Esse teorema, ele admite uma extensão não trivial, na minha opinião, para a dimensão N. Né? Eu ainda vou fechar com a lição que nós tivemos isso aí, né? Mas que é relacionada às tais variedades que nós chamamos de variedades de Kuiper-Hughes. Né? Então, Kuiper-Hughes variedades, né? Que são uma variedade Mn que admite uma função f de Morse, né? Com exatamente, né, 3 pontos críticos. Mas isso não é possível. Essa é a variedade for não orientável. Né? Limite, tipo espaço projetivo. Né? 3 pontos críticos. É claro que uma variedade fechada, né? Ou seja, compacta sem borda. É claro que você vai ter, então, 2 centros e uma célula. E a variedade vai ser não orientável. Tudo bem. Né? E essas variedades são classificadas, entendeu? Tanto do ponto de vista topológico, quanto seus grupos de homologia, etc. E tal. Então, um trabalho muito legal deles. Dos anos 60 sobre esse negócio. Tá certo? Então, assim, é um nome que existe, pode se reportar que existe uma classificação feita dessas variedades. São, grosso modo, espaço projetivo, você muda o corpo que gera. Pode ser o corpo pode ser o RP2, etc. e tal. Você pode trocar por corpo de matrizes, etc. e tal. Quaternos. Bom, o teorema que generaliza esse teorema aqui é o seguinte. Em dimensão maior surge, né? Então vamos considerar que Mn, uma variedade fechada, né? Admitindo uma foliação de Morse com o número de centros maior que o número de células. Por exemplo, dimensão 3 ela teria característica do Euler 0, entendeu? Então isso já amarra a relação entre centros e células. Agora, em dimensão maior, não. Não estou pedindo nem que seja orientável. Então, mais centros do que células. Então, são 2 as possibilidades.
A primeira delas é que o número de centros seja igual ao número de celas mais 2. Isso é tipo esfera, né? Ou seja, 2 centros e 0 celas. E nesse caso, a variedade é homeomorfa, né? A esfera, Sn. Ou que o número de centros seja igual ao número de celas mais 1. E nesse caso, essa variedade é tipo Kuiper-Pilz. Bom, os ingredientes básicos são um pouco essas ideias aqui, mas é preciso entender um pouco melhor como é feito esse processo de eliminação. Mas assim, o germe, a ideia plástica é essa aí. Esse é um resultado bem interessante, que gera outras perguntas, etc. E tal. Mas não era isso que a gente queria fazer. Então, qual é a pergunta? Vou fechar com a mesma pergunta. A gente andou. Eu volto e pergunto. Porque tudo isso foi feito para tentar curar uma inquietação nossa, mas que não foi curada, que é o seguinte problema, né? Tem gente que vai achar que não tem nada a ver, ainda assim, após essa hora. Mas existe um teorema de folha compacta, vamos dizer assim, holomorfa. A gente já conseguiu mostrar que o teorema de estabilidade Hebb pode ser, em várias ocasiões, um bom substituto ao teorema de Poincaré-Bendixson. Então, nós temos versões do teorema de Heffler, né? Mas ainda não chegamos à resposta dessa pergunta. O que eu queria dizer, então, é isso, quer dizer, a teoria de Morse, ela se associou à teoria de foliações em problemas que eu não esperava que se associasse. Tá? Bom, então, basicamente é isso, essa história que eu queria contar, né? E render as minhas homenagens ao professor Erlon, né? Nessa cerimônia. Muito obrigado. Uma honra.